Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 1. Vou ler primeiramente do verso 1 ao verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém? Você pode tomar seu lugar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, estava aqui, vou utilizar uma palavra simples aqui, eu estava aqui cantando junto com os irmãos, e uma coisa no meu coração, uma alegria muito grande por estar vivendo nesse lugar, que não é um lugar físico, mas nesse lugar espiritual. Porque talvez para alguns isso não passa de uma liturgia mais moderna, de algo mais moderno, de uma igreja mais moderna, e alguns costumam dizer assim, de uma igreja mais aberta. Tem no palavreado, no evangeliquez, igreja mais aberta, igreja mais fechada, igreja mais isso, igreja mais aquilo. Mas muito mais do que igreja mais aberta, igreja mais fechada, nós precisamos nos deixar levar pelo Espírito de Deus a vermos o que está acontecendo. Não é comum, não é uma euforia religiosa. Isso, irmãos, em muito salta as barras de um fervor religioso. Tem muitos outros fatores, tem muitas outras coisas que estão acontecendo anteriores, ou que estão dando sustentação a tudo isso que está se manifestando aqui.
E não estou dizendo a nível de ministério local, estou falando a nível de realidade espiritual do momento que nós estamos vivendo. Quando Deus ele extrai um texto desse, traz ao nosso coração, Ele está nos fazendo ver uma realidade. Ele está nos querendo mostrar a sua mão, o seu feito e como Ele faz. Então tem muito mais de Deus acontecendo do que simplesmente a gente pensar de que nós estamos aqui fazendo cumprindo aqui um compromisso religioso. Irmão, nós estamos muito mais do que isso. Se fosse para ser somente a agenda da igreja, irmão, certamente eu não estaria aqui. Estou entendendo que algo mais. Anteriormente nós estávamos gerando algo. Agora eu creio que nós já estamos sendo inseridos nesse algo que estávamos gerando, que estávamos gemendo. Então nós estamos sendo inseridos. Pastor, mas não são todos? Ah, mas aí você vai começar a ouvir agora mesmo, verdadeiramente. Não são todos. Não são todos que vêm. Não são todos que entram. Não são todos que percebem. E também não são todos que são chamados a reedificar aquilo que estava caído. Essa é a realidade. Mas tem algo, irmãos, nesse texto, e eu já quero adentrar esse texto, que você precisa concordar comigo, porque é uma realidade bíblica. O povo, estando 70 anos no cativeiro, cumpre-se a palavra de Deus dos 70 anos de cativeiro. A palavra de Deus diz que Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E é impressionante para aquele que gosta de ler a Bíblia, o leitor da Bíblia, que eu disse aqui pela manhã, que Ciro não era alguém do métier, se eu posso dizer assim, do métier evangélico da época. Ciro era um dominador, irmão. Ele era o rei da Pérsia. Povo pagão. Povo gentio. E se você ler a profecia de Isaías 44, 28, Isaías 45, 1, você vai ver a referência que os profetas fazem, pela inspiração de Deus, a respeito de Ciro. Meu servo. Ciro, meu servo. Se fosse para deixar as opções divinas e a postura divina, e como ele faz, a reboque da apreciação nossa, nós íamos dizer para Deus, como é que o senhor faz isso? Vai chamar um ímpio para fazer as suas coisas, e ainda chama ele de meu servo. Leia lá. E as qualidades, as referências, eu estive conversando isso com o professor Mateus, as referências, os adjetivos que a palavra de Deus dá a Ciro, sabe quais são? Comparados a de Messias. Caracteres, adjetivos messiânicos, de Machia. Um ungido. E ele era ímpio, pagão. Só que quando Deus determinou que a plenitude do tempo haveria de se concluir, o tempo de voltar, o tempo de reconstruir, Deus usou quem Ele quis. Eu quero que você saiba que o profeta Isaías profetizou esta realidade de Ciro, sabe por quanto? 200 anos antes. Ele disse, o meu Ciro, Isaías aqui 200 anos antes, ele profetizou que haveria de se levantar um homem chamado Ciro e ia cumprir todo o querer de Deus. E não ia pedir licença a nenhum babão religioso da época para dizer que Deus podia ou não podia fazer o que ele estava fazendo. Olha lá. Que digo de Ciro? Ele é o que, irmãos? Meu? Ele é o que, irmãos? Obrigado, meu irmão. E cumprirá tudo o que me, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundada.
Ele era pagão, irmão. O relato de Esdras, o escrito que ele disse, o Espírito do Senhor desperta o coração dele, e olha aqui, isso aqui é o escrito dele. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor de quem? Ele diz o Senhor dele. Rei da Pérsia, que fez passar um pregão por todo o reino. Assim diz isso: o Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. O cara era um dominador do mundo conhecido, das terras conhecidas. Ele era senhor. Aí diz aqui: ele me encarregou. Como? Não sei, irmão. Não sei. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Imagine se fosse hoje os direitos humanos, a autoridade palestina, a esquerda brasileira, todos os filósofos. Como que pode Jerusalém, aquela gente louca que está lá? Os samaritanos disseram isso: esse povo é rebelde. Voltaram para falar com o Ciro: olha, se eles edificarem casa para vocês, eles não vão querer pagar tributo. Olha o que vocês estão fazendo aí. Olha, essa gente é terrorista. Israel mata, tadinho dos palestinos. Ele mata. Ele não pergunta. Ele não vai perguntar a mim, a você, nem a ninguém nesse mundo. O que ele faz? Vai edificar a casa de Jerusalém. Eu posso dizer uma coisa para você: Deus vai levantar o tabernáculo de Davi. Quer alguém queira, quer não queira, vai ter gente dançando, vai ter tambor, vai ter adufe, vai ter dança, vai ter sino, vai ter gente chorando, vai ter gente confessando pecado. E a liturgia, pastor, vai ser quebrada, porque aquilo que Deus faz não pede licença. E é interessante que para Deus fazer alguma coisa, preste atenção, Ele precisa despertar o Espírito. Como eu posso dizer aqui, talvez eu possa chover uma olhada. Qualquer coisa que Deus vai fazer aqui na terra, primeiro vai passar pela ação do Espírito. Para você poder ver o reino, Heraldo, e entrar no reino, você teve que nascer do Espírito. Porque João, no capítulo 3, versículo 3, versículo 5, no capítulo 3 diz: se você não nascer de novo, você não vê. E se você não nascer de novo, você não entra. Qualquer coisa tem que passar pelo crivo do Espírito. Tem que passar pelo crivo do Espírito Santo. Tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Para você nascer de novo, tem que ter uma experiência. Porque você sequer nasce se o Espírito Santo não se mover em você. Você está comigo? Amém. Você está comigo? Amém. Atos 1:8. Para você fazer qualquer coisa no reino de Deus, seja para varrer a igreja, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para você fazer qualquer coisa, tem que ser revestido do Espírito. Jesus, para exercer o ministério dele, o Espírito Santo teve que vir sobre ele, senão ele não fez nada. Enquanto não recebeu essa legitimação, Jesus, o Filho de Deus, não fez nada. Experiência com o Espírito. Para você ter sustentação na obra de Deus, para você permanecer, até para entrar, você precisa do convencimento. João capítulo 16, versículo 8. Porque ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele te convence para a salvação e ele propicia a sua sustentação. Porque se continuamente ele não estiver te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, você não tem estabilidade aqui. Isso aqui, esse chão vai virar quiabo para você. Você vai viver escorregando. Pessoas que não têm relacionamento com o Espírito Santo não conseguem enxergar os seus próprios erros. Elas se tornam inadequadas à realidade espiritual. Porque quem nos adequa à realidade espiritual é o Espírito Santo. Ele diz assim: menos. Quem consolida você a qualidade de filho é o Espírito Santo. Por quê? Porque Romanos 8,14 diz o quê?
que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Não é só aquele que crê que é filho, é aquele que se deixa guiar pelo Espírito. Crer, você recebe a chancela de filho. Guiar te consolida como filho. De que adianta você nascer numa casa se todo guiar do seu pai você não aceita? Você pode até ter no registro, ter nome de filho, mas você se torna bastardo, porque não aceita a autoridade do seu pai. Se você está sem disciplina, se você está sem correção, você não é filho, você é o quê, irmão? Bastardo. Nós precisamos. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Esse conjunto de obra do Espírito faz com que aqueles que estão ligados ao Espírito Santo percebam as ações de Deus, tanto no âmbito da igreja, posição, ação. Eles, quando as coisas estão acontecendo aqui, eles sabem que estão acontecendo, porque eles já vêm sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Isso aqui não é confusão. Eu vejo muitas pessoas que estão perdidas no meio dessa barulhada toda aqui, gente adorando, as meninas dançando, bandeirada e o não sei o que. Aí a pessoa fica assim: rapaz, eu acho muito estranho. Estranho porque o Espírito Santo é estranho para você, porque ele não conecta com você e ele não diz ao seu coração: se alegra aí, entra na vibe. Porque você já vem resistindo ao Espírito Santo. Você é freado pela sua carne. Porque o que determina as coisas na sua vida é a sua carne. Porque a sua vida não está rendida ao Espírito Santo. Porque o seu coração está em outras coisas. Isso aqui é enfado. Aí isso aqui vira barulhada para você. Mas engraçado, o som da exposição não é barulhada para você. O som da batida da night não é barulhada para você. O pagode, a cervejada nunca foi. A gritaria da sua casa, o distúrbio, a incompreensão sua com a sua esposa, o brigueiro, a barulhada que dá. Isso não é um barulho ruim para você. Isso é o seu métier. É por isso que você não gosta das coisas de Deus e acha tudo isso aqui estranho. Agora, você viver dormindo numa cama e sua esposa em outro quarto, isso é normal. Estranha tudo que acontece aqui. Quem anda com o Espírito Santo percebe. Paulo disse que o homem espiritual discerne bem o quê? Discerne bem o quê, irmãos? Todas as coisas. E só que tem uma coisa: ele não discerne só o que está acontecendo no âmbito da casa de Deus, se eu posso usar assim. Ele entende bem o que está acontecendo no contexto. Porque você lê uma coisa aqui, e eu não sei se você tem esse grifo de Deus no seu coração, e se não tem, eu vou tentar te ajudar. O mesmo Deus que estava fazendo, tocando em alguém no âmbito político governamental, estava tocando da mesma forma no coração dos pilares da igreja. Opa! Foi uma operação conjunta. Deus não trouxe um mover, Deus estava fazendo algo. Era uma restauração, era uma grande restauração. Era tempo, era cumprimento da palavra. A palavra que foi dita por Jeremias, a palavra que foi profetizada por Isaías, chegou o tempo de se cumprir. Então, não era simplesmente mover o coração, a liturgia da igreja, não! A mão de Deus foi mexer, irmãos, em questões políticas governamentais. Foi operar, e sabe de uma coisa? Mover coração da liderança, dos chefes das casas dos pais, dos chefes das tribos, mas também foi na mão de quem governa e torceu a mão daquele que governa. Você vai fazer o que eu quero. Deus disse que Ele era o quê? O seu pastor. Ele iria fazer cumprir todo o querer dele. Então, quem tinha, Deus o abençoe, cheia do poder da garrafa. O que acontece? Preste atenção. Havia uma ação.
no âmbito de quem tinha poder governamental, mas tinha a mesma ação do Espírito no coração da igreja. Nós precisamos começar a abrir os olhos para entender o que está acontecendo. É muito mais do que bandeirinha, do que gente dançando. Tem coisas acontecendo, tem graça, tem unção, tem palavra, concorde com aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque Deus está despertando o Espírito. Da onde o senhor está vendo certas coisas, pastor? Abre os seus olhos para você ver. Fazer igual Eliseu, abre os olhos dele para ele enxergar assim. Abre. Você vai sair daqui mais esclarecido. O Espírito Santo, irmãos, ele cumpre uma ordem, uma premissa lógica. Olha só no verso 5. Olha aqui. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Ele despertou alguns líderes. Não foram todas as tribos, algumas. Quais as tribos que estavam aqui envolvidas? Judá, Benjamim e os sacerdotes, a tribo de Levi, os sacerdotes e os levitas. Judá, Benjamim e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Ele despertou quem? Primeiro, o coração dos líderes. Hoje nós tivemos aqui uma conversa com a liderança. O que eu estava falando para vocês? Tem uma lógica. Se o Espírito não despertar o coração do pastor, como é que ele vai despertar o coração da igreja? Se o Espírito não despertar o coração do líder de ministério, como é que o seu ministério vai ser despertado? Deus cumpre uma ordem que Ele mesmo estabelece, meu irmão. Ele se sujeita às leis que Ele mesmo cria. Ele cria a lei e Ele se submete àquilo. No tempo dele agir, Ele começa a despertar os líderes, Judá, Benjamim, os levitas, com todos aqueles que o Espírito despertou. Ele precisa agir sobre as referências. Ele precisa agir sobre os pais. Muitas vezes nós queremos uma restauração na nossa casa e nós queremos reclamar com o pastor para que o pastor intervenha. Eu quero dizer uma coisa para você: a melhor intervenção que você pode fazer na sua casa é você, pai, ser cheio do Espírito Santo. A melhor intervenção que você possa fazer na sua casa é você virar crente. Ao invés de chamar pastor para tentar consertar seu filho, primeiro você vira crente, para que você seja exemplo. Não adianta chamar pastor para orar na sua casa se você mesmo como pai não ora. Se você não é exemplo de oração, se você não é exemplo de uma pessoa que é fiel à palavra de Deus, se você não é um exemplo de alguém que é fiel ao seu Deus, não é o Deus da sua igreja, é o seu Deus, o meu Deus. É o meu Deus, irmão, não é o Deus da nova aliança. Eu não estou aqui em nome do Deus da nova aliança, eu estou aqui por conta do meu Deus. Não sou funcionário da nova aliança, não sou empregado da nova aliança. Isso aqui não é meu meio de vida. Aqui é o lugar onde eu sirvo ao meu Deus. Entendeu? Você está entendendo, querido? Como que sua casa vai mudar? Se na sua própria vida, você pai, você mãe, não há um altar de fidelidade a Deus. Qual o avivamento, qual a restauração que vai haver na sua casa? Nenhuma. Você vai viver chamando rezadores na sua casa, justamente transferindo responsabilidades. E isso é uma coisa que hoje mais se vê. É pessoas de célula transferindo responsabilidade para líder de célula, transferindo decisões que ele sabe quais decisões tem que tomar, mas ele não quer tomar, ele quer transferir para lançar a responsabilidade da vida de outra pessoa. Porque são muito poucas as pessoas que não sabem verdadeiramente o que precisam fazer. Elas sabem, elas só não querem assumir a responsabilidade de fazer. Sabe, irmãos, essa palavra, com todos os outros que o Senhor despertar,
com todos os outros. Por quê, irmãos? Foram todos? Não, mas por que todos os outros assim? Mas sabe, isso não foi imposto. O decreto sobre Ciro foi uma palavra liberada. Mas Deus não disse o nome de todos os outros que ele iria despertar. Por quê? Porque não é imposição. O despertamento vai haver. O avivamento vai vir. Mas não vai ser imposto. Por quê? Porque virá sobre quem vela. Sabe o que é velar? Aquele que espera em oração. Sabe sobre quem virá? Sobre quem anseia por isso. Desde quando Deus falou? Desde quando Deus trouxe a realidade, já havia gente inconformada. Porque Isaías capítulo 10 diz que ainda que os integrantes de Israel sejam com a areia do mar, somente um remanescente será salvo. Existe um remanescente. No meio de uma nação corrompida, irmãos, tem gente que está gemendo. No meio de um Brasil corrompido, tem gente que está velando. Tem gente que está esperando uma resposta do céu. Tem gente que está esperando uma resposta para a igreja. Tem gente que está esperando, irmãos, Deus agir no meio da igreja. Tem gente velando, Alex. No meio da seca espiritual, você pode ter certeza, tem pessoas que não estão ligando, mas tem outros dizendo: Senhor, dá-nos a chuva, porque senão a gente vai morrer. Enquanto outros estão aí. Enquanto tem muitas pessoas se contentando a sentar no banco, infrutíferas, estéreis, completamente inertes, tem outros gerando como Raquel: Senhor, dá-me filho, senão eu morro. Eu não estou conformado com a minha vida espiritual. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, mas eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor pode mais na minha vida. Eu sei que pode, Senhor. Eu sei que a igreja não está como devia estar. Tem gente que está vendo. Sempre tem gente ansiando, irmãos. Nesse período, quando Deus libera a palavra, até a palavra acontecer, era um intervalo, irmãos, onde uns dormem, outros velam. Uns morrem, outros gemem. Gente que está inconformada com o estado de coisas, irmãos. Gente que está inconformada com a destruição. Gente que não está se satisfazendo, irmãos, com a imoralidade, irmãos, com o descaso, com a irreverência, com a falta de temor, com a falta, me desculpe falar aqui de Jeremias. Jeremias diz: com a falta de vergonha na cara. Porque os crentes estão perdendo até a vergonha na cara. Nem se envergonha mais. Terra devastada, irmãos, templo caído. Certamente alguém orou. Sabendo do tempo, velaram sobre a palavra. Eu vejo Daniel, capítulo 9, capítulo 10. Senhor, eu entendi que os anos do cativeiro, segundo os escritos, eram de 70 anos. E o cara estava lá na Babilônia, lugar de que ele nunca voltou. E falando: Senhor, nossos pais pecaram. Senhor. O cara estava em Babilônia. Deus dava a ele sonhos, visões, interpretação. O cara era o bambambam na Babilônia. Mas o coração dele estava onde? Estava lá em Jerusalém. Ele sabia que a terra estava devastada, o templo destruído. E ele estava velando o quê? Ele estava com a Bíblia aberta. Ele apanhou Jeremias. E ele, lendo Jeremias, ele entendeu que os anos do cativeiro eram 70 anos. E ele falou: Senhor, os nossos pais fizeram tudo errado. Nós resistimos ao Senhor. Nós viramos as costas para a Tua palavra. Não demos ouvido aos Teus servos, os profetas, e hoje nós estamos nesse estado de vergonha e destruição. A nós, Senhor Deus, cabe o corado rosto. Sabe o que ele está dizendo? A nós cabe a nossa vergonha. Nós estamos envergonhados. Um povo que recebeu uma herança, recebeu um legado de ser referência para todos os povos, uma nação sacerdotal. Nós estamos nesse estado de vergonha. Por acaso Israel nasceu para ser um servo?
E ele vai, ô garrafa, cai mais uma vez em nome de Jesus. Sempre tem alguém velando, irmãos. Sempre nesse período vai ter alguém chorando. E sabe uma coisa, quando chegou o tempo? Em resposta, Deus trouxe o quê? O despertamento. Você pode ter certeza que enquanto você dormiu, alguém gerou aqui. O que você está vendo de movimentação espiritual, o que você está vendo aí de gente chorando sem ninguém ministrar, isso é resposta de que alguém chorou no tempo da aridez. Alguém gemeu enquanto você dormiu. Alguém se inconformou e chegou diante de Deus e falou: Senhor, isso é normal? Isso não é normal, Senhor. O que nós estamos vendo não é normal. Alguém chorou, irmãos, quando alguém riu do pecado alheio, o outro se constrangeu e falou: Senhor, isso não pode ser. Alguém acusou, quando as pessoas abandonaram a fé, outros foram chorar aos pés do Senhor: Senhor, por que nós estamos dando as costas ao Senhor? Meu Deus. Alguém chegou na brecha, irmãos. E o que nós estamos vendo de despertamento, e eu tenho visto Deus despertando o coração de alguns, é porque Deus ouviu. Chegou o tempo de Deus ouvir. Aleluia! Deus trouxe. E sabe de uma coisa, queridos? E Deus começa a despertar, e a gente precisa ter olhos para ver. Olhe para a nossa nação, olha para algumas nações chaves e vê o que Deus está fazendo para você ter sentido espiritual. Olha o que Deus está fazendo nos Estados Unidos, olha o que Deus está fazendo em Israel, e olha o que Deus está fazendo no Brasil, e começa a entender a realidade que Deus está fazendo agora, despertando o coração de crentes e despertando mão de governos. Quando eu começo a ouvir Trump dizer que ele quer que os pastores dos Estados Unidos estejam orando, eu começo a falar assim: opa, porque até bem poucos dias atrás Obama estava botando o povo para se prostituir, para se arrebentar todo. Agora nós estamos vendo um homem improvável, que muitos crentes estão dizendo que ele é louco, que ele não é louco, porque tem muito crente que não está sendo despertado pelo Espírito, mas ele está rodeado de gente que ora o tempo todo por ele. Cada reunião do gabinete dele é regado com oração e com clamor. E aquele homem dizendo assim: Senhor, guia as minhas mãos para que eu faça aquilo que te agrada. Meu irmão, isso é muito sério. É o presidente da nação mais poderosa da terra dizendo para Deus: guia a minha mão. Aí você acha que esse pastor é doido. Doido. Preste atenção, eu sou doido. Escuta o que eu vou dizer para você. Lembra de Ciro? Lembra de Ciro? Também o rei Ciro, verso 7, olha aí, tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredates, o herdeiro, que deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. Ele apanhou tudo que era de valor da casa do Senhor, que tinha sido tirado de Jerusalém, e mandou voltar para o lugar devido. O pagão, o que não era o crente de Israel. O Espírito Santo começa a despertar, e a ação daquele que é representante político governamental, ele começa a falar de valores que eram do povo, que precisam ser devolvidos ao seu lugar de direito. Volta para Jerusalém, porque é de lá. Esses valores são da casa do Senhor. Meu irmão, foi um tapa de luva na cara de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Meu compromisso é com a família. Você já escutou isso em algum lugar? Enquanto no meio da igreja havia muita gente batendo palma para separação de família, divórcio, todo mundo, Deus começa a levantar um sujeito que não é crente batista, não é crente da Assembleia, não é crente de coisa nenhuma, e ele fala que ele tem compromisso com a família e não aceita nada que venha dividir ou macular a família.
Você acha que os valores não estão voltando para o lugar devido, não? Por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de alguém que não se acovardou e disparou a gritar isso para o mundo todo. A mídia, o inferno, as igrejas, muito crente, metida bonito, para falar intelectual. Ele é louco, ele é um cachorro doido, um homem mau, um homem perverso, que não sei o que, mas estava quieto até agora. A imoralidade graçando, a bagunça acontecendo e todo mundo, Aí Deus levanta, sabe quem? O Ciro dele. Eu não estou aqui fazendo defesa de governador, não, ou de governante nenhum. Eu só estou falando para abrir os seus olhos, para você entender o que está acontecendo. São indicadores espirituais de um grande despertamento que Deus está trazendo. Sabe, meu irmão, valores que tinham sido tirados da casa do Senhor e que estavam agora a serviço de um Deus estranho. Muitos valores, quando há despertamento espiritual, muitos valores que tinham sido tirados para o serviço de Deus, agora vão ser restituídos. Estava servindo ao demônio e começa a ser trazido de volta ao lugar de direito. Isso eu falo de valores. Pessoas talentosas que estavam fora vão ser trazidos de volta. E sabe uma coisa? Muitos valores que nós crentes perdemos com o despertamento espiritual, isso vai ser renovado. Isso vai ser renovado pela ação de Deus que está agindo no contexto, tanto dentro quanto nos instrumentos de fora. É só você abrir o olho. Eu falei que as pessoas espirituais começam a enxergar as coisas. E sabe uma coisa, querido? No capítulo 3, capítulo 3, quando isso restaura, olha só, verso 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Preste atenção. Deus desperta, restaura valores, e aí sim cria um ambiente para fincar o quê? As bases. Não se firma fundamento sem primeiro um despertamento do Espírito, resgate dos valores divinos. Quando isso acontece, temos ambiente, temos terreno para fundamentar bases para edificar o templo. E tem outra coisa que eu quero dizer, outra coisa mais, que eu vou andar depressa para não tomar muito tempo. Firmam-se, olha só, e cantavam a revés, verso 1, louvando e celebrando o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com um grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Sabe de uma coisa, meu irmão? Os fundamentos dos propósitos divinos, espirituais que Ele quer plantar, serão lançados debaixo de genuína adoração. Os fundamentos estão sendo consolidados no meio de uma profunda adoração. Quando eu vejo Deus restaurando a adoração no meio do povo, ação do Espírito, renovo de valor e adoração, eu tenho a certeza que as bases de tudo quanto Deus fazer está sendo restaurado. Renovo espiritual, restauração de valor e restauração da adoração. Ambiente perfeito para tudo aquilo que Deus vai fazer. Você está vendo isso acontecer? Você está vendo isso acontecer? Engraçado, nós estamos falando de Velho Testamento, irmãos. E parece que nós estamos olhando alguma coisa acontecer aqui agora. Aí sabem de uma coisa? Já estou caminhando para terminar. E por último eu vou falar algo aqui que vai ser para nós uma palavra confortante para nós. No verso 12, verso 13, porque eu não quero me delongar muito, eu tenho pedido a Deus até isso, para não ser enfadonho, porque o texto é muito rico, poderíamos tirar muita coisa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos,
que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria, de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Aleluia! Glória a Deus! Preste atenção, meu irmão. Aonde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Velhos, sacerdotes, levitas antigos, chefes dos pais choravam, outros louvavam com altas vozes. Era inequívoca a ação do despertamento espiritual. Não era só a obra, não. Era a obra física que eles estavam vendo, mas era algo que estava dentro deles. Não era apenas emoção, era a ação libertadora do Espírito que os fazia enxergar a ação irresistível de Deus. O impossível aconteceu. Eles estavam presenciando algo tremendo. Não é simplesmente a obra, é como Deus fez a obra. É quando Deus quis fazer a obra. É quando Deus quis cumprir a palavra dele que tinha sido falada. Por acaso Deus fará alguma coisa aqui nessa terra sem que primeiro ele fale aos seus servos, os profetas? Rugiu o leão, quem não ouvirá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Meu Deus! Amós declara isso no capítulo 3, Isaías fala, e passa-se um tempo, a palavra se cumpre. Eles estavam vendo tudo, eles eram velhos, irmãos, e a gente sabe aqui que a pessoa mais velha vai se tornando mais sisuda, mais centrada, mais afeita, a ficar mais circunspecta. Eles não resistiram, irmãos. Era tamanha a ação do Espírito, era tamanha a evidência do Espírito. Era uma ação na mão de um rei, era ação no meio do povo, era Deus fazendo algo, é eles presenciando algo muito maior do que foi antes. De longe se ouvia. Uns choravam, aqueles homens choravam, outros levantavam a mão de júbilo. Sabe de uma coisa? Eu estava lendo o livreto O Avivamento no País de Gales, e o autor diz que o País de Gales é um país com a topografia muito cheia de montanhas, e quando irrompeu o avivamento no País de Gales, você passava por uma comunidade e ouvia o povo cantando, porque havia a música do avivamento. As pessoas cantavam os hinos, as reuniões eram diárias, e as pessoas passavam pela cidade, e logo assim passavam pela cidade e começavam a subir os montes, e eles subiam as montanhas escutando a música. Quando o som de uma cidade ia começando a diminuir, eles estavam virando o monte e já estavam escutando o som da outra. O País de Gales foi varrido por um som de música, a música do avivamento. Não se tinha um lugar no País de Gales que não se ouvia a música do avivamento. Irmãos, você tremendo, irmãos, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, meu Deus. Quando eles dizem de longe se ouvia gente chorando, gente glorificando, gente cantando. Testemunho que se ouve de longe, alcance longo. Sabe, irmãos, onde o avivamento está, há um som compatível. Deus nos disse, irmãos, Deus nos disse aqui na sala de intercessão,
Eu preciso levantar altares de adoração nas escolas. Eu saí da escola Montese essa semana e disse: Alex, falamos pouco, temos que falar pouco e levantar o altar da adoração. É impressionante, irmãos. Quando levantamos o altar da adoração, aleluia, os jovens se encolhem. Sabe por quê? Não é pela beleza do nosso cântico, não é porque nós cantamos mais bonito, é porque Deus disse: eu quero levantar altar de adoração nas escolas. Aleluia. É a simplicidade da obediência. Você vai lá fazer o que Deus mandou. Se você chegar lá querer mostrar que você entende da realidade do Setembro Amarelo, porque as pessoas aí você vai começar a se delongar e Deus vai começar a ir lá do céu e falar assim: foi o que eu mandei vocês fazerem? Mandei vocês lá falar o tempo todo na cabeça deles? Não. Eu falei o quê? Levante altar de adoração. Glória a Deus. Despertamento do Espírito, resgate de valor, lança-se as bases. E como é que se lança, consolida as bases? Levanta a adoração. Levantou a adoração, começa a se firmar tudo. Você está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Por último, era o meu ponto 3, larguei por último para dizer uma palavra para a igreja. Tem algo muito interessante aqui, que sempre marca quando Deus desperta para o seu propósito. Diz aqui a palavra, olha só, verso 4: e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, isso é dito de Ciro, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Verso 6: e todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, com ouro, com fazenda, com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Deus está despertando o Espírito para um propósito. Fala assim: Deus está despertando o Espírito para um propósito. Despertando o espírito de governantes, mudando o panorama e mudando o panorama da igreja. Para tudo que ele tem que fazer, ele diz o quê? Agora vocês vão precisar de recursos para tudo que vão fazer. Então também tem uma mobilização de recursos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está fazendo algo supostamente para Deus e está choramingando porque não tem recurso, não é de Deus. Ele não te mandou fazer isso. Glória a Deus. Tudo quanto Deus nos mandou fazer aqui, até hoje a gente não choraminga. É por milagre. Glória a Deus. Você pode falar assim: eu não acredito em nada disso, não contribuo com essa gente, não dou dinheiro para pastor. Não preciso de você. Deus não trabalha com material de incrédulo, muito menos com dinheiro. Guarda o seu dinheiro, dá para Satanás, dá para o capeta, dá para o demônio, dá para quem você quiser. Bebe tudo de cachaça, fuma tudo de maconha, faz o que você quiser. Ou você pensa que você vai curar o esteio da igreja? Porque onde Deus levanta um propósito, Ele mobiliza recursos também. Se você receber uma direção de Deus, faça isso para mim, você não precisa se preocupar como que você vai fazer. Ele só te mandou fazer. O recurso Ele vai mobilizar. Precisava se levantar o templo. Com o que, Senhor? Ele disse assim: Ciro, ajeita a canetada. Ciro ajeitou a canetada. Afora aquilo que o Espírito Santo mobilizou o coração de alguns, e as pessoas voluntariamente chegam assim: eu senti o desejo de contribuir com isso. É assim. Eu senti no meu coração contribuir com isso. Porque aquele que desperta seu espírito para adorar, para ser fiel, para resgatar valores, para chorar, para confessar pecado, para ser um instrumento de Deus na vida de alguém, para consolar, para ajudar, para estender a mão, é o mesmo que mobiliza corações para contribuir, para ofertar. Você pode ficar tranquilo, não vai faltar nada. Para nós, em tudo aquilo que Deus vai nos mandar fazer, não vai faltar um só recurso, porque faz parte
Quando Deus desperta, o pacote está pronto. Quando Deus levanta um propósito, Ele já pensou em tudo. Quando Deus nos dá a palavra, todo o propósito já está pronto. Tudo aquilo que Deus nos mandar fazer, para onde mandar fazer, já está pronto. Agora eu quero dizer algo para terminar. Deus está despertando. Está despertando você? Você faz parte daqueles que estão despertando? Porque quando eu li Apocalipse capítulo 22, no versículo 17, olha aí. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Se você está com sede, meu irmão, é agora. Fala, Senhor, manda chuva, porque nós estamos com sede. Porque tenho certeza que o Espírito de Deus está chamando. Tem um chamado do Espírito. Tem algo do Espírito. Não é normal. Não é normal. Eu não estou preocupado, meu irmão, com a apreciação de ninguém. Se a minha mensagem, eu fui lá da igreja. Não estou. Está tudo alinhavado àquilo que Deus está fazendo. Mas ainda dá tempo do Espírito de Deus se despertar. Ainda dá tempo de você ser tocado por Ele. De você experimentar a alegria de chorar, de rir, de levantar as suas mãos, de servir, de ser engajado naquilo que Deus está fazendo hoje. Mas só você pode dar a resposta. Ele não vai pegar na orelha de ninguém e vai obrigar a fazer. Tenho certeza. Porque onde Ele está, ali a liberdade. A liberdade de escolha. Você pode dizer sim, eu estou ouvindo, mas eu não quero. Porque eu sei que tem gente que está vendo. Até acredita, mas não quer. Conheço pessoas que acreditam. Eu sei que tem pessoas que escuta o que eu vou dizer, tem pessoas que creem em dons espirituais, mas não, ele acredita. Mas não assume. Capítulo 12 de João. Os gregos creram em Jesus, mas não o confessaram. Sabe por que está escrito lá, João? Lá o apóstolo João, ele deixou escrito. Porque eles amavam mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Eles até criam em Jesus, mas não confessaram, não assumiram. Tem gente que crê em dom, mas não assume. Sabe por quê? Tem medo da repercussão. Tem gente que crê na visão proposta de Deus, mas não assume. Tem gente que tem chamado para um propósito específico, não assume. Porque acostumou a viver numa zona de conforto. Às vezes prefere o conforto do sofá, da sua estrutura. Às vezes a sua estrutura é confortável. Às vezes não quer ficar 20 anos num barracão quente. Sendo taxado de louco. Deus. Porque ama mais a glória dos homens. A opinião dos outros é mais importante. Mas eu creio que está no tempo. O Espírito de Deus está dizendo, vem. Abre nos seus olhos para você ver. Eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ver, como nós vimos aqui na terça-feira. Senhores chorando, porque o Espírito de Deus está se movendo. Isso é apenas uma renovação da igreja. Não pode ser. Isso não é simplesmente para dizer a nova aliança é renovada. Larga a nova aliança, meu irmão. Vamos olhar para o Senhor, para tudo quanto Ele tem que fazer.
tem uma obra, tem um caminhar profético, meu irmão. O homem espiritual entende a realidade que está acontecendo nele, a mobilização que Deus tem para ele, ele está indo, mas ele tem uma visão do cenário, do contexto, tanto político, social e profético. Ele sabe. Vamos ficar de pé. Às vezes eu sou forçado a pensar, como eu estou sendo forçado a pensar aqui, que 3 reis magos estavam vendo a estrela e acompanhando a estrela. E o povo a quem Jesus foi endereçado não viu. Você pode pensar nisso? 3 reis magos. Quem era esse sujeito? Alguém costuma dizer nome? Eu não falo nome porque eu nunca li na Bíblia nome de ninguém. Tradição talvez traga nome. Mas o que mais me chama a atenção não é qual o nome que ele tinha, de quem eles eram. Eu só sei que eles estavam vendo uma coisa, que o povo para quem o Senhor Jesus foi enviado não estava vendo. Eu fico extasiado com Simeão e Ana. Ana ficou viúva nova e passou o resto da sua vida, e grande parte da sua vida, no templo, velando, orando e jejuando. No dia que José e Maria trouxeram o menino, ninguém falou assim: Ana, ali está o Messias. Ela olhou o menino ali. Simeão, ele tinha uma palavra de Deus: você não morre sem antes tomar nos braços o seu Senhor. Meu Deus do céu. E era um tempo de profunda treva, irmão. Era um tempo de Israel em profundo declínio espiritual. Mas como eu disse para você lembra que eu disse? Onde tem declínio, mas ainda tem gente velando. Tem gente que está acompanhando. Tem gente que está chorando. E é esta causa que vai movendo a mão de Deus. Até Deus o quê? Fazer cumprir a sua palavra. Você sabe o que Simeão disse? Agora, Senhor, o Senhor pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a salvação de Israel. A promessa se cumpriu. Ele esperou a vida toda. Sabe, queridos, essa qualidade é que precisa ser restaurada. O despertar do Espírito é nós olharmos para isso e falar: Senhor, isso eu quero. Eu quero viver assim. Feche seus olhos aí. Deus está querendo abrir os seus olhos para que você veja. Muito mais do que uma situação, as suas complicações, a mesmice da sua vida. Deus está te chamando para enxergar. Como o salmista no Salmo 90 diz: apareça a tua obra, o teu servo. Apareça, Senhor, a tua obra é minha, eu quero ver. Você quer ver, meu irmão? Você quer que o Espírito Santo desperte desse dia? Eu procurei. Feche seus olhos. Talvez você possa pensar: aquele texto está ali. Ao Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo está dizendo: vem. Vem para o avivamento. Vem para o despertamento. Vem para o despertamento. Não é apenas cantoria, meu irmão. Não é apenas cantoria. Não é. É mais. Não é culto. Não é culto de igreja. Não é uma mensagem. É algo que Deus está fazendo. Aqui, não. Nesses dias. Deus está trabalhando nesses dias. Ele está chamando a igreja no Brasil e no mundo para despertar. Ele está chamando a igreja no Brasil e no mundo para despertar, irmão. Ele está te chamando para despertar. É tempo de você acordar do sono. É
tempo de você sair do seu casulo existencial, dessa problemática que você tenta lidar, anunciando, justificando. Hoje eu disse para a liderança que já chega de justificativa. Deus não quer ouvir mais sua justificativa, meu irmão. Você, eu não posso, não sei, não consigo. Ele não quer mais suas desculpas. Não é. Ele quer saber se você quer ser despertado. Ele não vai te obrigar. A palavra dele diz que ele vai levantar o tabernáculo que estava caído. O tabernáculo de Davi vai ser levantado. A palavra dele diz que nos últimos dias o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. Ele iria despertar. O Senhor Deus está chamando, está se movendo. Talvez você precise, sim. Hoje o Espírito está tocando no seu coração. Ele está dizendo: sai daí, sai dessa lama aí. Pare de se lamear. Sai desse atoleiro. Você sabe que precisa sair daí. Você sabe que você precisa se desviar disso. Então é tempo de você ouvir. O Espírito Santo está te chamando ao arrebatamento, ao quebrantamento, à confissão, ao abandono do pecado. Você sabe que precisa sair daí. Então sai agora. Você precisa largar o pecado. A palavra de Deus diz: deixa o ímpio o seu caminho mau. Deixa o pecador os seus maus feitos e se arrependa e se converta. Larga as suas desculpas. São trapos de imundícia. Eu quero mais pés em tuas águas. Ele está chamando você. Você está ouvindo ele te chamar. Você está ouvindo ele te chamar. Você está ouvindo ali o Senhor te chamar. Ele está berrando no teu ouvido. Então não fique parado aí. Fala assim: Senhor, eu vou despertar. Eu vou abandonar o pecado. Eu vou, Senhor, te ouvir. Eu quero te ouvir. Enche-me de ti. Eu não quero viver. Eu quero se encher. Se você está ouvindo o chamado de
eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa Deus tocar na vida dela. Deixa o Espírito Santo encher a vida dela. Isso. Deixa o Espírito Santo se mover. O Espírito de Deus está se movendo aqui. E assim que ele faz, onde o altar de adoração se levanta, ele começa a tocar nos corações. Fideliza seu coração, Senhor. O Senhor está chamando pessoas para fidelidade de coração. Aleluia. E outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha as alturas, atento ouvir as suas criaturas. Somos sua feitura, obras de tuas mãos. Som necessário ao elevar a canção. Somos sua feitura, obras de tuas mãos. Som necessário ao elevar a canção.
Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa o Senhor fluir. Rose, você está viva, Rose? Cadê Rose? Você está vivo? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. E o Rose vai estar orando. Mas não se perca. Não se perca aí. Nós vamos orar. Continue orando. Eu não sei se alguma pessoa que vem aqui vem entregar sua vida para Jesus. Se o chamado de Jesus foi resistido na sua vida. Não sei. Mas nós vamos orar. Eu creio que só o fogo está aumentando. Glória do Senhor está vindo, mas vindo para o propósito. As ruas clamam. Aqui é o lugar da nossa preparação. Aqui é o lugar do nosso treinamento. Lá fora é o lugar do nosso serviço. As escolas nos chamam. Os lugares assolados. As cidades outrora destruídas. O Senhor nos ungiu. Isaías 61:4. Nós somos restauradores de moradas. Nós somos restauradores de lugares assolados. Para isso o Espírito do Senhor está derramando sobre nós. Oh, Senhor, nós bendizemos. Bendizemos, Senhor, a tua santa presença aqui. E dizemos, Senhor, assim como os céus dizem, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, e santa é a tua presença em nós. Ah, Senhor, obrigado. Obrigada por vir. Obrigada por vir. Obrigada por estar aqui, Senhor. Ah, Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos atraído a ti. Tem colocado, Senhor, a eternidade em nós. De tal ponto, Senhor, que não somos mais mesmo nessa terra. Porque se dormimos ou acordamos, pensamos no céu. Ah, Senhor, amamos a tua presença. Nos faz guardar a tua presença, Senhor. Ter zelo por ela não apenas aqui, mas principalmente aonde estivermos. Que sejamos para ti um altar de adoração. Ai, que daqui dessa cidade, do interior do Rio de Janeiro, que são fiéis à palavra que o Senhor tem para nós como nação. Pai, faz fluir em nós os teus propósitos e a partir de nós, cumpre o teu propósito nas nações. Senhor, nós queremos exportar a tua glória, queremos carregar a tua presença, queremos ser sim pessoas. Queremos ser noiva pronta para os seus propósitos, posicionada no lugar que o Senhor deseja.
para que todos possam confessar o teu nome e que nós possamos ser a resposta do Senhor, aqueles que clamam por tua voz, que os nossos braços possam ser os seus, que o nosso coração esteja livre de qualquer coisa, para que possamos amar com o teu amor. Ó Senhor, nos usa como igreja, queremos ser teus, cada dia mais teus. Eu te louvo por essa noite tão preciosa e por tudo Deus que o Senhor tem feito. Ó Deus, e diante de tudo, o nosso coração ainda tem fome, ainda tem sede, ainda tem expectativa pelo mais do Senhor. Ah, Senhor, não estamos satisfeitos, mas nós queremos mais. Nos surpreenda ainda mais com a tua glória. Ó Deus, porque nós queremos nos lançar, porque não temos mais medo, mas temos anseio pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós louvamos e te agradecemos. Aleluia. Dá um abraço aí no seu irmão, Você está cheio, já está. Abençoe a vida dele, a semana dele. E sabe de uma coisa? Meu coração já está ardendo para eu encontrar o meu Senhor, para ouvir dele tudo quanto ele tem para nós essa semana. Já estou ansiando para o lugar do meu encontro com ele. Certamente o Senhor está me esperando. E eu estou ansioso para me encontrar com ele. E esse seja o anseio do seu coração. E esse seja o desejo da sua alma. Deus o abençoe. Para a paz do Senhor. Está descendo